Boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa reunião. O ponto de hoje é debate das linhas de ação governativa no ano financeiro 2024 da área Administração e Justiça. Em primeiro lugar, dou as boas-vindas ao Sr. Secretário André Chão. O debate das linhas de ação governativa, nós todos os dias vamos então iniciar das 15 à meia-noite e vamos ter 3 períodos para descansar, fazer um intervalo às 5h30, 20 minutos, às 8 vamos fazer um intervalo de 30 minutos e depois às 10h30 vamos fazer um intervalo de 10 minutos. E de acordo com a deliberação da mesa, temos então as normas para o uso da palavra e, em primeiro lugar, vamos convidar o Sr. Secretário para usar da palavra em 20 minutos e depois os deputados podem então carregar no botão para então fazer uso da palavra e cada grupo depois é constituído por 4 ou 5 deputados. Inicia a intervenção que se inscreveu em primeiro lugar e cada intervenção não pode exceder 8 minutos. Depois do uso da palavra, seguem-se as respostas dos dirigentes do governo, as quais não podem exceder 20 minutos. Depois das respostas dadas pelos dirigentes do governo, os deputados podem pedir esclarecimentos sobre as respostas e a ordem para as respectivas perguntas complementares segue a da inscrição inicial. As intervenções de cada deputado não podem exceder 2 minutos e limitam-se ao acompanhamento dos assuntos relacionados com o conteúdo da sua intervenção ou das duas sobre as respostas, não podem ser invocados novos assuntos. E depois seguem-se as respostas dos dirigentes que não podem exceder 10 minutos às perguntas complementares. Concluídas as intervenções do primeiro grupo e dadas as respectivas respostas, começam as intervenções do segundo grupo de deputados inscritos e as intervenções e respostas seguem o processo definido nos pontos acima. Concluídas as intervenções de todos os deputados da primeira ronda, o Presidente declara o início da inscrição para a segunda ronda de perguntas. Cada deputado pode carregar no botão para se reinscrever e a ordem das intervenções é registrada por computador. Ou então, talvez os membros do governo possam então dar respostas complementares. E depois, nessa situação, se houver uma nova reinscrição, os deputados carregam no botão e o computador depois vai dizer quem é que vai usar a primeira palavra. Agora vou passar a palavra ao Sr. Secretário para fazer a respectiva apresentação. Obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Legislativa, excelentíssimos Srs. Deputados, venho hoje apresentar esta nobre Assembleia uma síntese da situação da execução das LAG da área da Administração e Justiça, desenvolvidas em 2023, e o destaque dos principais planos de trabalho para 2024. Em 2023, com a fiscalização e o apoio de toda a população de Macau, a equipa da Administração e Justiça empenhou-se na promoção dos trabalhos da Administração Pública, da Justiça e dos Serviços Municipais, tendo-se registado, por um lado, progresso em alguns aspectos e por outro, insuficiências noutros. Gostaríamos de expressar aqui os nossos sinceros agradecimentos aos senhores deputados e aos diversos setores da sociedade por nos terem facultado muitas opiniões preciosas durante todo o processo. Para aperfeiçoar o regime jurídico da defesa da segurança do Estado da RAEM, melhor implementar o princípio Macau governado por patriotas e para otimizar o sistema eleitoral da RAEM, deu-se início aos trabalhos da alteração da Lei Eleitoral para o Chefe do Executivo e da Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa, aperfeiçoando-se o mecanismo de apreciação da qualificação dos respectivos candidatos e ainda o processo eleitoral.
Durante a consulta pública, foram escutadas amplamente as opiniões dos diversos setores da sociedade, tendo as linhas orientadoras da revisão legislativa obtido um vasto apoio por parte de todos os cidadãos, cujas 2 propostas de lei foram submetidas à apreciação da Assembleia Legislativa. Com vista a implementar de forma eficaz o regime referente à lei relativa à defesa da segurança do Estado, o Governo da AM submeteu a proposta de lei intitulada Lei de Proteção do Segredo de Estado, no sentido de prestar uma proteção jurídica adequada, protegendo o segredo de Estado e garantindo assim a defesa da soberania, da segurança e dos interesses de desenvolvimento do Estado. Prevê-se que a proposta de lei seja discutida e aprovada pela Assembleia Legislativa no final do ano e entre em vigor no próximo ano. No corrente ano, com base nos estudos preliminares realizados, foi elaborada uma proposta relativa à otimização do regime de gestão do pessoal da direção e chefia e à criação de um regime disciplinar próprio do mesmo, a fim de se preparar melhor para a próxima fase da revisão legislativa. A fim de nos prepararmos melhor para a próxima fase da revisão legislativa, com a revisão do ETAP e diplomas conexos, otimizou-se o regime de mobilidade dos trabalhadores dos serviços públicos, regularizaram-se as competências dos dirigentes dos serviços em matéria de gestão de pessoal, bem como se introduziram as disposições relativas à digitalização da gestão de pessoal, por forma a aproveitar plenamente os recursos humanos e a elevar a eficácia administrativa. Prosseguiu-se com a promoção da reestruturação orgânica do Governo, tendo-se concluída a reestruturação de 5 serviços públicos, 4 fundos, 14 conselhos e comissões e 3 obras sociais, através da fusão de serviços, da transformação em serviços permanentes, entre outras modalidades, num total de 26 serviços e entidades públicos, por forma a resolver os problemas existentes relativos às equipas de projeto de natureza provisória. Deu-se continuidade ao aprofundamento dos trabalhos no âmbito dos serviços de comunicação eletrónica, como a alteração da legislação da governação eletrónica e a expansão do cenário de aplicação dos serviços, no sentido de evitar esforços para proporcionar serviços eletrónicos mais convenientes e de melhor qualidade aos cidadãos. Foram integrados constantemente mais serviços e funcionalidades na Conta Única de Macau, tendo-se registado até à data de 13 de novembro a adesão de mais de 550 mil utilizadores e a integração de mais de 330 serviços e funcionalidades. Desde 30 de junho, é possível aos residentes vincular a identidade eletrónica na conta única, sem necessidade de ter de exibir o bilhete de identidade físico para a verificação da entidade quando do tratamento de serviços nos serviços públicos e em algumas entidades privadas, incluindo a passagem das fronteiras, a utilização dos vasos de saúde, o agendamento para o tratamento do salvo-conduto, entre outros serviços. Face ao brusco aumento do volume de requerimentos de documentos de identificação após o alívio das medidas de prevenção e controle da Covid-19, esta tutela procedeu ao aumento da capacidade de atendimento no tratamento de documentos através da mobilização interdepartamental de recursos humanos, tendo sido adotadas por duas vezes medidas especiais, como o prolongamento do horário de funcionamento dos serviços de identificação até às 21 horas e até aos sábados e domingos, respondendo assim de forma eficaz às reivindicações dos cidadãos. Reforçou-se de forma contínua a formação dos trabalhadores dos serviços públicos através do aperfeiçoamento do modelo curricular e do conteúdo das ações de formação. Organizaram-se visitas e o curso de formação de liderança, orientados por questões, a fim de elevar a capacidade laboral dos trabalhadores de serviços públicos e a sua consciência na prestação de serviços. Deu-se seguimento ao reforço da coordenação dos trabalhos legislativos e ao aperfeiçoamento contínuo do sistema jurídico da RAEM. No âmbito da produção legislativa, vão ser concluídos até finais do ano a elaboração e submissão à Assembleia Legislativa de um total de 16 propostas de lei constantes do Plano Legislativo Anual, finalizando-se pelo 4º ano consecutivo o Plano Legislativo. Além disso, no corrente ano foram submetidas 7 propostas de lei fora do âmbito do Plano. Até à data de 13 de novembro, o Governo, em articulação com a Assembleia Legislativa, elaborou 17 leis e publicou 41 regulamentos administrativos. Para comemorar o 30º aniversário da promulgação da Lei Básica, o Governo realizou no dia 31 de março uma cerimónia comemorativa, a qual contou com a presença do Vice-Presidente do Comitê Permanente da APN, que proferiu um discurso temático apresentando exigências específicas sobre a contínua implementação da Lei Básica. Além disso, foi organizada uma série de atividades, tais como a exposição de fotografias, seminários e concursos
de eloquência no âmbito da promoção e divulgação da lei básica, tendo contado com a participação ativa dos setores da sociedade. Continua-se com os trabalhos de otimização das instalações e dos serviços municipais estritamente relacionados com a população, com vista a atenuar os riscos de inundações causados por chuvas torrenciais nas zonas do Faichiquei e do Lamau. Procede-se com a construção de 3 fases da estação elevatória e box culvert da Baía Norte do Faichiquei, que aumentou a capacidade geral de drenagem das águas pluviais nessas zonas, e aproveitando a ocasião das obras para construir adicionalmente uma zona de lazer marginal, no sentido de proporcionar aos cidadãos um espaço de boa qualidade para a prática de atividades ao ar livre. Para enriquecer as instalações de lazer de Macau, foram instalados equipamentos de diversão na zona de lazer da Marginal da Estátua de Cunham, iniciados os trabalhos de concessão da segunda fase do Corredor Verde Marginal da Costa Sul de Macau, tendo-se ainda apresentado os projetos preliminares do Campo de Aventuras Juvenis da Praia da Axá e da construção do Parque Desportivo para os cidadãos. Promoveu-se de forma estável a otimização dos mercados públicos. Os trabalhos de reordenamento do Mercado Vermelho estão a decorrer a bom ritmo e os do Mercado da Horta da Mitra tiveram início em março, prevendo-se a sua conclusão no final deste ano. Foram ainda lançados concursos públicos para bancas em alguns mercados, de modo a injetar nova vitalidade nos mercados. Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos Srs. Deputados, o ano de 2024 é o último ano do mandato do atual Governo da RAEM. Vamos continuar a cumprir as nossas funções com responsabilidade e dedicação, com vista a promover novos progressos nos diversos trabalhos, assinalando o 25º aniversário do retorno de Macau à pátria. Vamos promover, pragmática e ordenadamente, a produção legislativa complementar sobre a defesa da segurança do Estado, colaborar com a Assembleia Legislativa na apreciação da alteração à lei eleitoral para a Assembleia Legislativa. Em obediência à lei relativa à defesa da segurança do Estado, vamos submeter a proposta de lei sobre a alteração à lei dos juramentos por ocasião do ato de posse, no sentido de aperfeiçoar o regime dos juramentos, destes juramentos por parte dos trabalhadores da função pública da RAEM. Os trabalhos para a eleição do novo chefe do Executivo terão início no princípio do próximo ano. O Governo da RAEM vai cumprir escrupulosamente as disposições da lei básica e da lei eleitoral para o chefe do Executivo recentemente revista, criando a Comissão de Assuntos Eleitorais do chefe do Executivo, bem como evidente todos os esforços para apoiar a Comissão de Assuntos Eleitorais no desenvolvimento dos seus trabalhos, a fim de assegurar o sucesso desta eleição. A sociedade em geral está muito atenta à questão do empenho do pessoal da direção-chefia ou à falta dele no cumprimento das suas atribuições e à questão de conseguir, o Governo da RAEM ou não, resolver atempadamente e nos termos da lei os casos dos titulares de cargos públicos que tenham incorrido na prática de infrações disciplinares. Vamos concretizar escrupulosamente as ideias de ação governativa apresentadas pelo Presidente do Governo, procedendo à alteração da matéria relacionada constante do Estatuto dos Trabalhadores da Administração e das disposições fundamentais do Estatuto do Pessoal da Direção-Chefia, para reforçar a nível institucional o mecanismo de responsabilização dos titulares de cargos públicos. Nos últimos anos foram assinalados determinados progressos no âmbito da governação eletrónica, mas não se pode parar por aqui. Por exemplo, com o aumento das funcionalidades e dos serviços da conta única, é necessário evitar que a plataforma se torne demasiadamente complexa e empolada, em prejuízo da experiência de utilização dos cidadãos. E ainda tendo em conta que a governação eletrónica não se resume apenas à digitalização dos trabalhos existentes, devemos também refletir sobre o modo como se aproveita a governação eletrónica para reforçar a coordenação interdepartamental e para promover a reforma e a simplificação dos procedimentos administrativos, tendo em vista facilitar a vida da população e melhorar também o ambiente de negócios. A par da otimização dos serviços e funcionalidades da conta única e do reforço da coordenação interdepartamental e da interligação de dados, vai ser lançada no primeiro trimestre de 2024 a plataforma eletrónica para associações e empresas, que visa a digitalização gradual dos serviços e procedimentos dos serviços públicos que dizem respeito às empresas e associações. Prevendo-se numa primeira fase a prestação de cerca de 70 serviços, incluindo a nova plataforma da Agência Única de Licenciamento de Estabelecimentos
de comidas e bebidas em 2024. Vai ser lançada faseadamente a plataforma eletrónica denominada Assuntos Governamentais, destinada aos trabalhadores de serviços públicos, concretizando a digitalização de todos os procedimentos da área da gestão dos recursos humanos e levando de forma contínua a eficácia da gestão administrativa dos serviços públicos. Em articulação com a governação eletrónica, vai ser feita a alteração das leis referentes aos registros e ao notariado e à sua implementação. Ao mesmo tempo, vai ser reestruturado o sistema informático dos registros e do notariado para os procedimentos de registro civil, registro predial, registro comercial e registro de automóveis poderem ser simplificados e eletronizados, facilitando assim a vida à população em geral no tratamento das formalidades relacionadas. Face à emissão da nova geração de bilhetes de identidade residente de Macau a partir de 15 de dezembro deste ano e com a adoção da substituição do bilhete de identidade de uma forma natural, prevê-se que em 2024, pelo menos cerca de 130 mil residentes irão tratar de renovar o seu BIR. A Direção de Serviços de Identificação vai proporcionar o serviço de autoatendimento disponível 24 horas por dia entre outros serviços diversificados para facilitar a vida aos residentes na substituição do novo bilhete de identidade. Vai ser reforçada ainda mais a coordenação legislativa, elaborando-se de forma científica e implementando com rigor os projetos constantes do Plano Legislativo Anual, de forma a assegurar que todas as 11 propostas de lei do Plano sejam apresentadas dentro do prazo previsto. Vai ser fortalecida a comunicação e a coordenação com a Assembleia Legislativa. A par do aperfeiçoamento da legislação complementar no âmbito da defesa da segurança do Estado, vai ser dada prioridade às ações legislativas nas áreas relacionadas com o bem-estar da população e a economia, incluindo o estabelecimento de um regime especial de despejo em matéria de arrendamento de bens imóveis para resolver de forma mais eficaz a questão dos arrendatários trapaceiros, e vai ser criada a criação do regime de mediação para causas de família para promover a resolução dos conflitos familiares de forma mais harmoniosa. Visto que está prevista para o próximo ano a conquistação dos objetivos da primeira fase de construção da Zona de Cooperação Aprofundada, vamos, de acordo com as exigências do projeto geral, reforçar o intercâmbio e a cooperação a nível jurídico com a província de Guangdong, a cidade de Zhuhai e a Zona de Cooperação, por forma a consolidar a articulação das normas e dos mecanismos, promover o estabelecimento da ordem jurídica da Zona de Cooperação e impulsionar o desenvolvimento conjunto de Macau e Anqing. Vão ser reforçadas ações de divulgação jurídica e educação patriótica, no sentido de se proceder à ampla divulgação, principalmente da Constituição, da Lei Básica e da Lei relativa à defesa da segurança do Estado, a fim de difundir na plenitude a excelente tradição dos diversos setores do amor pela pátria e por Macau, através de atividades diversificadas online e offline, em estreita parceria com as forças sociais para a generalização do direito. Vamos reorganizar a Galeria Comemorativa da Lei Básica de Macau, no sentido de serem incumbidas ainda as funções do Centro Juvenil de Divulgação Jurídica e reformulada a disposição das exposições, recolhendo de diversas formas, nomeadamente gráfico, texto, imagem e multimédia, a fim de divulgar de forma diversificada a Constituição, a Lei Básica e a Lei relativa à defesa da segurança do Estado junto de todos os residentes da RAEM, especialmente dos alunos do ensino primário e do ensino secundário. Vai ser aumentada a capacidade de descarga das redes de drenagem da RAEM, para reduzir os riscos de inundações nas zonas baixas, procedendo-se nomeadamente à limpeza e manutenção das redes de drenagem, ao combate às descargas ilegais e à promoção da construção de infraestruturas. No primeiro trimestre de 2024 vão ser iniciadas a segunda e terceira fases das obras de construção da estação elevatória e da box culvert da Baía Norte do Feichiquei, e vai procurar concluir-se a construção da box culvert no segundo semestre de 2024 e de todas as obras em 2025. Vamos prosseguir com a promoção da conquistação de projetos destinados a proporcionar mais espaços de lazer na RAEM, estando previsto para o quarto trimestre de 2024 o início das obras da segunda fase do Corredor Verde Marginal, e vai procurar-se que a sua conclusão faseada ocorra em 2025.
Alguns cidadãos apresentaram diferentes opiniões na fase inicial da apresentação ao público do projeto de construção provisória do campo de aventuras juvenis da Praia da Axá. Visto tratar-se de um projeto destinado à população da RAEM, especialmente aos jovens, que visa proporcionar aos estudantes locais uma base de ensino e de treino ao ar livre, vamos auscultar atentamente as opiniões dos diversos setores, nomeadamente os setores da educação, juventude e ação social, e também dos estudantes encarregados de educação. Vamos escutar todas estas opiniões para efeitos de concepção do projeto. Com o intuito de melhorar a gestão dos mercados públicos, vai ser promovida de forma ordenada a reforma e a otimização da gestão dos mercados públicos e vamos empenhar-nos no aperfeiçoamento das instalações e dos serviços prestados pelos mercados públicos, para os cidadãos poderem desfrutar de uma melhor experiência de consumo. Prevê-se que os trabalhos de reordenamento do mercado vermelho estejam concluídos no segundo trimestre de 2024 e que os vendilhões possam regressar às suas bancas. Com a conclusão no final deste ano das obras de reordenamento do mercado da Horta da Mitra e da otimização do centro de comidas do mercado do Patane, iniciamos os procedimentos relativos ao concurso público para a atribuição de 15 bancas desocupadas, estando prevista a conclusão do processo de seleção no segundo trimestre do próximo ano. Tendo sido concluída em 2018 a auscultação pública sobre o regime de gestão dos vendilhões, vai ser determinado e apresentado para a apreciação da Assembleia Legislativa um regime jurídico de gestão que corresponda às verdadeiras necessidades da sociedade, tendo em consideração as experiências de execução prática e o equilíbrio das necessidades do público e do setor de atividade, a fim de se proceder à afetação justa dos recursos públicos e de se promover o desenvolvimento estável da atividade dos vendilhões. Por fim, gostaria de agradecer ao Sr. Presidente, aos Srs. Deputados e aos diversos setores da sociedade pelo apoio prestado aos nossos trabalhos, solicitando a todos que não deixem de apresentar opiniões construtivas e sugestões sobre as ações governativas da nossa área. Obrigado.